Questão número 7. No plano cartesiano a seguir, estão representados os gráficos das funções f e g. Sendo P e Q seus pontos de interseção, determine a medida do segmento PQ. Se eu quero fazer a distância entre os pontos P e Q, esses pontos estão em coordenadas cartesianas, eu posso usar a fórmula da distância entre dois pontos. Essa fórmula vem lá do Teorema de Pitágoras. É a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Isso me dá a distância entre dois pontos no plano. Bom, então eu tenho que determinar quem é x, quem é y, ou seja, as coordenadas de P e as coordenadas de Q. Como eu tenho aqui duas funções, no caso são duas funções do segundo grau, esse ponto P aqui e esse ponto Q são pontos de encontro das duas funções. Então, para eu determinar quais são as coordenadas de x, eu posso igualar as duas expressões. Depois voltar com os valores de x que eu obtiver, substituir em qualquer uma delas e aí obter as coordenadas do ponto y. Então, igualando as duas funções aí, eu tenho que 4 menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8x mais 6. Aliás, menos 6. Vou passar, aqui é 4x. Vou passar toda essa expressão para o outro lado. E aí eu tenho x ao quadrado com x ao quadrado, 2x ao quadrado. 4x negativo com 4x positivo, já quando eu passar para cá ele vai ficar negativo, eu vou ter 4x positivo, menos 6, tudo isso igual a zero. Então, deu uma equação do segundo grau para a gente resolver aí, para encontrar quais são os valores de x que fazem parte da interseção ali dos dois gráficos. Como todo mundo aqui é múltiplo de 2, eu vou dividir toda essa equação por 2, tá? Eu dividi as duas equações por 2, em relação às raízes não muda nada. São as mesmas raízes. Eu não posso dividir um gráfico de uma função por 2, porque se eu divido por 2 de um lado, eu estou dividindo do outro. Aqui não tem problema que desse lado é zero, então não altera nada. Então eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Vou encontrar aqui as soluções dessa equação. Novamente, você pode escolher o método que for mais conveniente para você. Tá? Aqui, você pode fazer por soma e produto, ou pode fatorar, ou pode usar aí o delta. Eu vou fazer por fatoração, tá? Por soma e produto é bem simples também. Essa aqui dá para fazer bem simples por soma e produto. Mas eu vou fazer a fatoração, que eu gosto de forçar aqui que vocês entendam como é que funciona a fatoração. Tem um vídeo meu aí no canal explicando como você fazer a fatoração de expressões do segundo grau, não somente função do segundo grau ou equação do segundo grau. Então aqui, a gente vai olhar só para esses dois termos. Eu tenho x mais metade desse coeficiente aqui, metade de 2 é 1, ao quadrado, menos o quadrado desse número que aparece aqui, quadrado de 1 é 1, menos 3 igual a zero. Vou jogar isso aqui lá para o outro lado, então eu tenho x mais 1 ao quadrado, isso aqui dá menos 4, quando eu jogar para o outro lado fica 4 positivo. Se eu quero determinar x, eu tenho que eliminar esse quadrado. Para tirar esse quadrado, eu extraio a raiz quadrada do outro lado. Então, isso aqui vai ficar x mais 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada do 4. Raiz quadrada do 4 pode ser 2 ou menos 2, porque a gente está falando de x. Então, quando a gente fala de x, a gente tem a opção positiva e negativa para levar ao quadrado e dar um certo número aí que a gente esteja procurando. Arrumando isso aqui, eu tenho x é igual a menos 1 mais 2, e a outra que eu tenho é menos 1 menos 2. Então, uma das soluções, 1, x igual a 1, e a outra solução é igual a menos 3. Tá? Vou pegar esses valores, um de cada vez, e vou achar o y correspondente. Então, olha só, quando x for igual a 1, escolhe qualquer uma das duas funções. Eu vou escolher essa, parece que a gente faz menos cálculo por ali, porque tanto faz, vai dar a mesma coisa. Então, quando x for 1, a expressão ali fica 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Isso aqui é 4 menos 1, então isso aqui é 3.
Então, quando x é 1, o y é 3. Pelo desenho, a gente vê que esse ponto aqui é o ponto Q, né? 1 e 3. Então, isso aqui são as coordenadas do ponto Q. O outro valor, quando x for igual a menos 3. Vou substituir de novo aí na mesma expressão. 4 vezes menos 3, menos menos 3 ao quadrado. Eu tenho aqui menos 12. Aqui fica positivo 9, com o negativo do lado de fora, o negativo 9. Então, isso aqui dá menos 21. Então, as coordenadas desse ponto aqui são menos 3 e menos 21. Então, perceba que aqui corresponde justamente ao ponto P, né? Eu tenho x negativo e y negativo. Então, aqui eu tenho o ponto P. Tá? Então, as coordenadas de P estão ali. Eu vou usar aqui agora a fórmula da distância. Eu vou fazer aqui a diferença entre x e a diferença entre y. Eu vou fazer daqui para cá, tá? Eu vou considerar esse x2 e esse x1. Tanto faz a ordem que você fizer, só cuidado com os sinais. Então, eu tenho ali que a distância entre P e Q vai ser igual a raiz quadrada de, menos 3 menos 1 ao quadrado, mais menos 21 menos 3 ao quadrado. Distância entre P e Q vai ser igual. O que eu tenho ali? É menos 4 ao quadrado. Que dá 4 ao quadrado, mesma coisa que 4 ao quadrado, 16. Mais, o que eu tenho ali? 24, né? 24 negativo ao quadrado. 24 ao quadrado dá 576. Fazendo essa soma aí, distância entre P e Q, eu tenho raiz quadrada de, 6 com 6 vai dar 12, foi 1, 7, 8, como foi 1, 9. E o 5, não tem ninguém para somar com ele. Então, como essa raiz quadrada aqui não é exata, né, ela é um pouco maior do que 24, né? A distância não é tão grande assim. Você pode deixar a resposta assim, já que a prova, aí a questão é de uma prova discursiva. Então, a distância entre os pontos P e Q é a raiz quadrada de 592.